Ouço. Pronto, Alisson. Eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos, né? Eu sou Alisson Novaes, sou bacharel em Direito, sou autônomo, sou ativista político desde 2013, ativista da direita, sou coordenador geral do Movimento Direita Mover e também colunista do blog Pensando Direita. Estou no ativismo já há muito tempo, formando. Teu sinal está travando aqui. Não sei se o pessoal está conseguindo te ouvir. E a questão da direita versus esquerda, a gente está sempre acompanhando isso e atuando da forma que nos é possível. Show de bola. Então, Alisson, são fatos muito repercutivos que a gente vai discutir aqui. Durante essa semana, a gente teve aí um susto muito grande, né? Porque a Polícia Federal, que é instituída para cumprir a Constituição, para servir ao povo brasileiro, ela acabou invadindo a casa de pessoas de bem, jornalistas independentes, empresários, para apurar um inquérito inconstitucional e ilegal de fake news, né? Movido aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Queria saber o que você tem a dizer sobre esse acontecimento, qual é a sua visão sobre essa conjuntura aí criada por esse artifício jurídico mal formulado. Olha, isso é um caso, uma situação muito grave, né? As liberdades individuais estão sendo suprimidas. A polícia, eu até escrevi um artigo, né, publicado, acho que tem um pouco mais de 15 dias, falando dessa relação entre a direita e a polícia. E a polícia, as polícias são órgãos de Estado, né? Elas terminam que sempre vão cumprir ordens. A ordem veio do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não caberia ao delegado da Polícia Federal dizer não, né? Infelizmente, isso ocorreu e algumas ações foram grosseiras, violentas, abusivas, né? Nada justifica você colocar uma arma armada, né, engatilhada, para uma mulher grávida segurando uma criança nos braços. Isso é um absurdo, né? Isso tem que ser apurado, tem que ser denunciado à Corregedoria da Polícia Federal, mas não vai impedir de acontecer novas, porque isso veio de uma ordem do Supremo, né? O Supremo, no meu entender, vai fazer outras vezes, né? As polícias estaduais, seja militar ou seja civil, que estão cumprindo ordens autoritárias, abusivas, ilegais de governadores e prefeitos, isso vai continuar acontecendo. Eu acho que a gente tem que partir para cima desse estado de coisa, né? A gente não pode ficar num puritanismo de estar sempre louvando a Constituição, respeitando a Constituição. Acho que a Constituição ela não tem que ser respeitada, ela tem que ser cumprida, enquanto for o ordenamento jurídico vigente. Mas a gente não pode deixar de dizer que a Constituição é um projeto comunista, foi elaborada por várias pessoas que hoje estão, já estiveram presas, já foram caçadas. Então a gente não pode ter muito amor àquela carta maior. Entretanto, como eu já disse, a gente tem que segui-la, né? Mas a gente tem que começar a discutir um novo momento constitucional no Brasil, né? A gente precisa de uma Constituição que coloque o cidadão em evidência. E o que a gente tem é um ordenamento jurídico que coloca o Estado em evidência, né? O Estado tem um poder muito grande, o cidadão fica praticamente sempre indefeso. Exatamente. E assim, eu já vou falar sobre a tese do jurista Ives Gandra, né, que inclusive é um notável sabedor do conhecimento jurídico, um cara aí já de 85 anos, professor emérito da Universidade Mackenzie, né, de Direito Constitucional e Direito Econômico. Ele causou uma grande polêmica durante a semana porque ele publicou um artigo no Conju
dizendo que o artigo 142, que prevê que as Forças Armadas devem intervir para restabelecer lei e ordem em caso de solicitação de outros poderes, ele não estaria tão distante assim da realidade brasileira, em outras palavras, né? Eu queria saber, Alisson, qual é a sua opinião sobre essa corrente de pensamento aí, que tem ganhado cada vez mais força nos últimos dias, que é a questão de uma intervenção pontual dos militares no STF, especificamente, para restabelecer a lei e a ordem, tendo em vista as constantes inconstitucionalidades desse órgão. Olha, eu vejo que muita gente coloca o artigo 142 até como se fosse inconstitucional, muito embora ele esteja, né, na Constituição. Então, ele não é constitucional. Agora, assim, ele não é muito, é, ele não especifica muito a situação, né? Ele é bem curto. Então, cabe aos doutrinadores, e também como não se tem jurisprudência de aplicação dele, cabe mais aos doutrinadores opinarem e tentarem delinear um caminho, né? Minha visão, né, é que ele precisa ser aplicado, mas precisava já há muito tempo, né? Várias coisas inconstitucionais são admitidas. A própria existência do Foro de São Paulo, com participação de partidos políticos brasileiros, né, são contrárias ao que está disposto no artigo 17 da Constituição. Então, várias coisas. Temos grupos paramilitares no Brasil, né? O Supremo, ele dá uma canetada, ele rasga a Constituição todo momento. Então, eu acho que é muito pertinente. Agora, o que o Ives colocou, né, era de ser uma intervenção pontual, né? Como eu falei há pouco, talvez tenha sido o primeiro doutrinador a falar de fato, né, qual seria o caminho. Ele participou daquele momento em que a Constituição foi elaborada, a Constituição de 88. Então, ele entende um pouco da intenção, né, do Constituinte naquele momento, e ele tentou expressar isso, né? Eu acho assim que a gente ficar intervindo de forma pontual, a gente não vai conseguir remediar a coisa, né? A gente não vai salvar a República. Na verdade, a República já está ruída há muito tempo, né? A gente não pode ficar com esse amor às instituições que só fazem jogar contra a República. Também não sou a favor, acho que um governo militar, né, seria péssimo por vários sentidos. Não é que eu tenha medo e tal, entre um governo petista, um governo militar, eu prefiro militar, né? Mas se for levar a cabo essa questão de intervenção pontual, há de se intervir em muita coisa, né? Nos poderes judiciário e legislativo federal, federais e também nos estaduais, né? Por exemplo, aqui na Paraíba, né? Se eu aqui tomo uma biritinha, né, pego meu carro e atropelo um agente de trânsito, eu vou ser preso. E óbvio, tem que ser preso, né? Entretanto, quando é um bacanão, quando é um filho de rico, né, de muito rico, vai um desembargador, sai às 4 horas da manhã para soltar o cara, né? Então a gente vê a corrupção entranhada em todos os níveis, né? Então, eu acho assim que é sempre um eufemismo se falar na questão de intervenção pontual. Se a gente for catucar direitinho a corrupção, a roubalheira, a todo tipo de mazela em todas as instituições brasileiras. Então, eu acho que, assim, vai chegar um momento de uma ruptura, quiçá de uma nova Constituição, e seria muito bem-vindo, embora eu reconheça que não vejo tantos nomes aptos a elaborar essa Constituição, né? A gente não pode ter uma Constituição que favoreça nem a direita nem a esquerda, né? A Constituição tem que ser isenta, mas eu não vejo nomes o suficiente, né? Ela também eu não posso ver como uma Constituição muito elitista,
né, que apenas um grupo de notáveis, né, sem um aval da população, algum tipo de aval da população, façam e depois a população só diga sim ou não, porque a nossa Constituição ela é muito extensa, né? Tem artigos que materialmente são constitucionais, formalmente são constitucionais, posto que estão lá, né? Mas ela versa, por exemplo, de a localização de uma escola militar. Isso não é uma matéria constitucional, mas está lá, né? Uma nova Constituição ela deveria ser mais enxuta. Entretanto, ainda assim, de toda forma, não seria muito legal que a população, acho que a população não teria como avaliá-la, né? Aí vem para outro problema. Se a gente bota representantes, né, os constituintes eleitos, né, na verdade, a direita, eu falo a direita não como direitismo, mas como um cidadão que vê um lado muito pequeno, né? Ou seja, a esquerda ela domina tudo. Ia legitimar que uma nova Constituição de 88 fosse reeditada. A esquerda tomaria de novo o pleno dessa Assembleia Constituinte e eles fariam novamente uma Constituição dessa para pior. Então, a gente tem que ver essas questões. Eu acho que talvez chegue um momento que a população tenha que fazer essa intervenção e não somente os militares. Só um minuto. Pois é, isso que o Alisson falou aí é de extrema pertinência, porque, de fato, a gente sabe que os militares, eles são positivistas. É um pessoal que acredita no governo dos técnicos, que a política deve estar em segundo plano. A gente viu muito isso no próprio governo dos militares, né, que ocorreu no século passado. E a gente vê também um viés muito forte disso na governabilidade aí do presidente Bolsonaro. Ele, inclusive, erra muitas vezes, a gente já discutiu isso várias vezes, em colocar ministros que não necessariamente têm afinidade ideológica com a plataforma que o povo elegeu. Exemplos, Sérgio Moro, Nelson Tait, dentre outros. Eles foram colocados lá por causa de tecnicismo, de currículo, de biografia, e não por causa de ideologia igual a do governo, ou parecida pelo menos. Então deu no que deu. Vários desentendimentos e desgastes que resultaram aí das demissões. Então, Alisson, hoje a gente viu a repercussão na grande mídia, né, sobre as manifestações lá em Brasília, principalmente, a favor do presidente Bolsonaro e contra os ministros do STF, que têm feito diversas inconstitucionalidades. A grande mídia ela retratou esse momento, esse acontecimento, de uma forma um pouco, né, não fidedigna, para usar um pleonasmo aqui. Disseram que a manifestação foi antidemocrática, enquanto que no mesmo momento estava tendo outra manifestação de um grupo denominado Antifa, né, antifascista, estava agredindo pessoas, quebrando coisas, vandalismos, e eles colocaram como um grupo a favor da democracia. Então, como é que você vê esse contraste aí? Você que está sempre à frente de manifestações importantes aqui na Paraíba, em prol da direita e assim por diante, como é que você vê isso aí? A atmosfera das ruas tem mostrado o que, na sua opinião? Olha, assim, temos casos práticos, né? Você está numa manifestação de direita, às vezes chega um esquerdista, muitas vezes até sozinho e alcoolizado, ou seja, está frágil, né? Ele jamais é agredido. Pode até ter um cara que, filho de alguma coisa, né? Faça algum xingamento, mas agressão física, isso nunca acontece, né? Na campanha de Bolsonaro, uma mulher com um filho mais ou menos de 10 anos jogou o carro para cima de mim, né? Eu me esquivei, mas ainda machucou um pouco minha perna. A gente conseguiu detê-la. E eu falei, olha, se fosse da turma, se essa atitude sua fosse contra a turma que a senhora defende, a senhora seria espancada aqui na frente do seu filho. Então a senhora não teve nem responsabilidade de mãe. Isso é corriqueiro. Quando foi, eu acho que em 2017, teve aquela manifestação até razoavelmente grande em frente ao Congresso Nacional, que a esquerda quis invadir, tentou invadir, o Congresso, né? E a mídia lá estava achando lindo, né? Os caras com rojões,
bombas molotov e tal. Estava tudo lindo, né? A manifestação democrática. Até que eles queimaram o carro de uma emissora, não me lembro se foi a Record ou se foi a Bandeirantes, aí mudou o tom. Quer dizer, eles precisam apanhar para aprender. Mas isso é sempre uma falta de honestidade da parte da mídia, né? Isso se dá porque não temos mídia de direita para fazer um contraponto, e aqui eu faço um salve aqui à iniciativa do blog Pensando Direita, que vem nessa direção de tentarmos criar uma mídia, uma alternativa de informação aqui dentro do Estado. Então, assim, a mídia nacional, ela é inteiramente do estamento burocrático, ela sempre está com a elite, e elas sempre vão colocar essas pessoas que normalmente usam máscaras. Não estou falando por conta da pandemia, é a praxe e o modus operandi deles, né? Usam armas, eles vão sempre ser os democráticos. E a gente vê isso em Sem Terra, o MST é sempre democracia ali. Pouco importa se os caras trancam mulheres em agências bancárias, pessoas idosas. Ali é sempre um ato democrático. O que é antidemocrático, na verdade, são as manifestações que cantam o hino nacional, que não tem agressão, que não tem depredação de patrimônio público. Eu acho que a população tem que começar cada vez mais a aprender a desligar a telinha, a se informar mais pela internet, nos canais mais idôneos, né? A população tem que reagir. A gente já sabe a natureza da mídia. Então, eu fico muito naquela de, sabe, o que a Globo fala, o que a CNN fala, eu não estou nem aí. Eu sei a natureza deles. Então, eu não fico desapontado. Eu lamento o estado de coisas. Eu lamento uma nação conservadora não tem um grande canal de comunicação conservador. Eu lamento isso. Mas o que a Globo falou, o que a CNN falou, sabe, é a praxe deles, é a natureza deles. Não tem como você reclamar porque o escorpião lhe picou. É a natureza dele. A serpente, ela sempre vai morder, é a natureza dela. A Globo, a CNN, a grande mídia no Brasil tem essa natureza. Infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam muito e assistem muito a essa mídia, ele consome muito esse tipo de jornalismo, né? E eu acho que a gente tem que começar a mudar isso. Eu tenho alguns dias, acho que um mês, estava acontecendo o Big Brother Brasil. Eu contei esse caso aqui para entender o que eu quero dizer. E tinha lá uma feminista que brigou com alguém, né? Aí muita gente da direita aqui nos grupos e ativistas assim, ferrenhos, pessoas assim, né, que boas, e que são direitistas, que sabem o que está acontecendo, começaram a compartilhar para a gente ir votar contra essa feminista. Não, isso é loucura, né? Não, porque eu não quero que a feminista ganhe. Você não deve assistir isso. Se a feminista ganhar ou perder, isso não faz diferença para a gente. Você vai lá fazer coro contra a feminista, você está ajudando o comunismo e o feminismo, né? Então a gente tem que parar de consumir essa mídia, né? E mostrar, né? Mostrar ao seu familiar, ao seu vizinho, ao seu amigo, o tipo de reportagem, né? A incoerência que eles têm. Vai acontecer o que já aconteceu, eu não quero isso de forma nenhuma, mas vai acontecer o que já aconteceu. Esses grupos, né? Antifa, não é isso? Que Isso. são apoiados por Soros e tal, eles serão democráticos até o momento que matarem um jornalista. Não é isso? Aí vão deixar de ser democráticos. Infelizmente, vidas serão perdidas por conta dessa narrativa de acobertamento desses bandidos. Isso é um fato muito lamentável. E aí vem também na questão de uma intervenção militar. Se fosse só pontual, ia resolver isso.
né? E se não for pontual, se for geral, resolve o quê? Porque a intervenção militar em 64, ela nos levou de uma revolução armada, mas abriu caminho para a revolução cultural e, no final, toda a força conservadora, isso foi suprimida. E, assim, o Lenin dizia que o fruto natural do comunismo é o anticomunismo. Então, nós comunistas, né, nos organizemos e façamos o anticomunismo, antes que os anticomunistas de fato o façam. Se a gente for olhar na história do mundo, isso já aconteceu muito, né? O Mussolini, que era editor-chefe da revista Avante, né, que ele já tem o nome de Benito em homenagem ao Benito Juárez, alguma coisa assim, o líder comunista mexicano. Ou seja, ele era comunista de pai e de mãe. Ele era comunista, diretor-chefe da revista comunista, e de repente diz, eu sou anticomunista. Aí a população de saco cheio e com medo do comunismo, fala, não, vamos apoiar esse cara. Aí o que ele faz? Ele começa a criar, mas não era comunismo, era o anticomunismo, né? O Franco, na Espanha. A população com medo lá dos comunistas apoiou o Franco, né? Terminou o Franco, o marxista, né? Um pensamento ele só pode ser reduzido em todos os pensamentos, mas acabar com as ações. As ações podem ser combatidas, né? Então, a mídia, no caso de intervenção militar, a mídia também seria algo. Não tem como não ser. Porque ela coloca. Está ouvindo bem, Diego? Olha, só um instante. Seu sinal ele tá travando muito a sua fala aí. Não sei se o pessoal Sim. tá também visualizando isso aí. Seu sinal tá um pouco ruim. Acho que melhorou um pouco agora. Pode continuar. Não, eu tinha concluído, fiz a pergunta se tu estava conseguindo acompanhar, se o sinal estava bom, você já respondeu de imediato, né? Sim, Então, agora. eu acho que essa, essa, essa questão está um pouco superada. Acho que a gente não pode esperar muito da mídia, né? E cabe a nós mostrarmos o que há, o que está acontecendo, quem defende a democracia, quem defende uma um sistema de banditismo, né, de corrupção,
de perseguição e de censura. Certo. Pois bem, Alisson, inclusive a gente vê frequentemente um grande contraste, né, entre a grande mídia e a realidade. Eles noticiam as coisas com um cinismo impressionante, fala exatamente o contrário do que está acontecendo. A gente viu um exemplo claro hoje, né, mais uma vez, uma manifestação a favor de um governo conservador, a favor da liberdade, outra quebrando, vandalizando, agredindo pessoas, e a democracia está na segunda e não na primeira. E, inclusive, a Datafolha, que é o instituto preferido da Rede Globo, né, divulgou pesquisas mostrando que a popularidade do STF e do Congresso Nacional aumentaram 5 a 10 pontos percentuais nos últimos dias. Ou seja, uma coisa totalmente surreal o que se passa nas emissoras de grande mídia. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente fica perplexo. Agora, finalizando aqui a entrevista, Alisson, vou mudar um pouco de assunto, vou falar da entrevista que o nosso amigo, nosso colega Tiago Melo fez com o deputado Osmar Terra, né? Que ele foi cotado para ser ministro da Saúde, tem aí suas teses, é um dos maiores defensores da quarentena vertical no Brasil, ele também defende o uso da cloroquina e assim por diante. Ele afirmou que é bem provável que em junho mesmo termine a epidemia no Brasil, né? Comece a declinar a curva de contágio e a gente se livre de vez disso aí. O que é que você acha, assim, Alisson, do que está acontecendo a respeito desses decretos, né? Aqui na Paraíba vai ser instalado o lockdown a partir de segunda-feira, até o dia 14. Como é que você vê esse tipo de coisa, tendo em vista aí os comentários que o Osmar Terra fez, né? Realmente, essa questão do isolamento horizontal, né? Isso aí é uma engenharia social, isso não tem precedente, então, portanto, não tem comprovação científica, né? E as pessoas que alegam que o cloroquina, o bolsoquina, não pode ser usado por não ter comprovação científica, muito embora há muitos estudos que dão conta da sua eficácia, da sua eficiência no tratamento, principalmente nos casos iniciais, são as mesmas pessoas que atestam a tese do isolamento horizontal como se houvesse, né, uma comprovação científica. O governo do estado aqui, a prefeitura também de João Pessoa e os prefeitos da região metropolitana estão adotando essa tese já há muito tempo, agora partindo para uma coisa mais rígida, que já adianto, não vai ficar só nesse período, né? Quando for no dia 13 ou 14, o governador vai estender pelo menos por mais 15 dias, né? Isso são informes, não vou colocar como informações, mas são informes, e isso vai acontecer. E é evidente, porque assim, muita gente está contaminada de forma assintomática, né? Essas pessoas vão ficar em casa e vão contaminar outras pessoas, e os casos não vão diminuir. Então, eles vão dizer o quê? Tem que fazer um lockdown ainda maior. Enquanto a população ficar nessa de, não, a gente não pode resistir a isso, ou ficar nesse politicamente correto, a coisa não vai funcionar. E a população tem que entender que não se trata de ser contra Bolsonaro ou de ser a favor de Bolsonaro. O que está em jogo são as liberdades, as garantias individuais. E para você conquistar isso é muito difícil. Agora, para você perder, basta um burocratazinho de merda dar uma canetada e o povo aceitar. É isso que está acontecendo. As pessoas não estão entendendo a verdadeira intenção. Bolsonaro, uma hora sai, seja em 2027, seja antes, enfim, ele sai. Um dia a esquerda pode voltar ao poder. Isso são coisas que passam. Agora, as nossas liberdades, as nossas garantias, né, que são hoje para mim, para você, amanhã serão para os nossos filhos e netos, se elas forem perdidas, acabou, né? Então, não se trata apenas de defender um governo, e a população tem que entender isso, né? Vem muita gente no direito a mover, entrar em contato e pedindo ajuda e tal, mas os empresários, de uma maneira geral, eles não se ajudam, né? Teve uma parte
do decreto que ele proibiu a construção civil. Aí os construtores fizeram uma grande carreata, botaram caçamba, caminhão e tudo isso. Deu muita gente. E a direita foi apoiar. Entretanto, se a direita chamar, as classes não vêm. Então, esse interesse classista, isso não pode predominar. A gente tem que ter um interesse do todo, né? Da nação, das liberdades individuais que estão perdendo, que estamos perdendo. Isso que tem que ser o interesse maior. A população tem que acordar para isso e as classes que são as mais atingidas não pode pensar só, o meu negócio. É o negócio de todos, são os negócios de todos, né? Ah, os bares, uma loja de roupa, de confecções e tal, são todos os comércios, né? Os empresários públicos, assim, né? É complicado. A gente que tem um olhar mais inclinado a ver a questão da economia, a gente sabe, funcionário público ele não produz riqueza. Né? E eles estão lá. Não, fica em casa. Hashtag fica em casa. Quando a coisa começar a apertar para o lado deles, né? Como já houve uma tentativa do Rodrigo Maia de tirar 25% dos funcionários públicos, aí já começaram, aí a gente vai para a rua. Então, meu amigo, acabe com isso, né? Seja homem, seja uma mulher de fibra, né? Não pense só em você, não. Pense em todos. Pense na coletividade, pense no bem-estar de todos. Se ficar nessa questão classista, aí, infelizmente, sim, terminou que eu me perdi aí nessa questão, nesse exemplo, os construtores fizeram um grande protesto. Aí o que é que o governo estadual fez? Libera a construção civil. E o pessoal da construção civil, como é que está? Caladinho, né? Exato. Por que não foram hoje lá no quartel de engenharia, né? Ajudar? Eles têm que entender que se a economia quebrar, eles vão vender casa para quem? Exatamente. Entendeu? O pessoal tem que entender que se a economia quebrar, como é que o Estado vai arrecadar impostos? E como é que ele vai pagar os servidores públicos? E como é que ele vai fazer saúde pública? É isso que o pessoal tem que entender. Não ficar nessa narrativa politicamente correta e não, a economia se recupera, as vidas não. Meu amigo, sem dinheiro você não faz nem saúde pública. Todo mundo prefere ter um plano de saúde, porque sabe que o dinheiro faz a saúde ser melhor prestada, o serviço de saúde ser melhor, ter uma prestação mais eficiente. Isso é fato. Ninguém escolhe ter o SUS. É o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witson, falou em campanha que, se precisasse, seria atendido pelo SUS. Bastou ele ficar doente que ele foi para o hospital particular. Então, quem pode, vai atrás de uma melhor prestação. E uma melhor prestação só se dá com recurso. Se a economia quebrar, vai quebrar o SUS. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa enfrentar isso. E a gente precisa aprender a lutar por nossa liberdade. Exatamente, Alisson. Concordo com o seu pensamento aí. E, inclusive, a gente vê muito isso, né? A própria direita, às vezes, tem alguém ali no meio que não sabe direito o que é propriamente a direita, né? E fica defendendo essas classes, fica no corporativismo antigo que a gente já está vendo aí há vários anos, várias gerações. O pessoal, por conveniência, defende uma causa, mas depois que recebe um subsídio, um auxílio específico, abandona a causa, como é o caso que você citou aí. Então a gente tem que ficar alerta realmente com esses casos aí e não cair na lábia de quem finge ser de direita apenas por conveniência. Então é isso, Alisson. A entrevista chegou ao fim aqui. Muito obrigado. Você tem alguma consideração final? Não, eu quero agradecer aqui, apenas agradecer a oportunidade. Assistam ou leiam sempre aí o blog Pensando Direita, tem feito um trabalho importantíssimo aqui, né, de ser um contraponto a essa mídia comprada que temos no estado da Paraíba. Agradecer a todo mundo que nos deu audiência e dizer que estamos juntos aí. Na próxima oportunidade a gente volta a conversar mais um pouco. Boa noite a todos aí, fiquem com Deus.
Show de bola. Então é isso. Obrigado a todos. Até mais.